E aí? E aí? Não tem voado muito ultimamente? Muito pouco. O último voo que eu fiz foi na Marinha do Brasil, semana passada. Assim, ó. Foi uma experiência Apenas. incrível. Voei no caça a F1A4, né, o caça da Marinha. E foi a minha primeira experiência voando um caça daquele tipo, né? Eu já tinha voado no Super Tucano, que é um caça com motor turbo-hélice, é um caça para outros tipos de missões, que eu voei na Esquadrilha da Fumaça. E faz tempo, já voei lá em 2016, faz 5 anos. E foi uma experiência sensacional, apesar de não ser um voo agradável, vou ter que ser bem sincero. Por quê? Porque 1h15 fazendo acrobacia cansa. Porque aí vocês têm, tipo, certinho o que cada um tem que fazer isso pra formar... Sim, no voo da Esquadrilha da Fumaça não existe improviso, né? Aliás, voo de acrobacia nenhum existe improviso, é tudo programado antes. Existe até um desenho que os pilotos fazem, né, das manobras mesmo, né? Então, apesar de em show aéreo as pessoas veem aquilo e falam, nossa, o cara tá inventando. O cara não tá inventando absolutamente nada. Ele sabe exatamente o que ele tá fazendo. Mas é porque, por onde? Por coordenada? Como é que funciona? Por tipo de manobra, por treinamento da manobra, né? Porque entendi. acrobacia é algo de precisão, né? E é algo difícil de fazer. Principalmente em show aéreo, né? E existem vários tipos de acrobacia. Existe a acrobacia para campeonato, a acrobacia para apresentação. Então, quando você faz uma acrobacia em campeonato, por exemplo, você faz ela mais alto, tem uma distância grande do chão, você tem uma margem maior. Quando você faz em apresentação de show aéreo, é aquela história. Quanto mais perto do chão, mais impressionante fica. Só que quanto mais perto do chão, mais difícil e mais precisão, né, tem que ter. Então, para não se tornar algo perigoso, apesar de as pessoas acharem que a acrobacia é algo perigoso, não é. É algo muito bem treinado, muito bem executado. Então, os pilotos, eles têm os desenhos das manobras, eles treinam aquilo incansavelmente para poder executar com precisão. Essa prática tem que ser direto no céu ou dá pra fazer no simulador? Não, dá para fazer em simulador, mas mais movimento, tem muito treinamento mental também. É normal você ver piloto, principalmente em campeonato, antes de entrar no avião, você vê uns pilotos perdidos assim, com o olho fechado e fazendo umas manobras assim com a cabeça. Você vê o cara girando, sozinhos. Quem não conhece fala, cara, tá maluco? Não, ele tá mentalizando cada manobra que ele vai fazer. Entendi. Ele sabe exatamente. E em campeonato, o nível de precisão exigido é muito grande, né? Então as manobras são cravadas. O cara ele faz certinho cada posição. No show aéreo, a exigência de precisão para pontuação não existe, né? É uma precisão para o cara fazer a manobra direito perto do chão. Mas em campeonato, a exigência de fazer a manobra cravada no ângulo correto é muito, muito alta, assim, sabe? Então você vê os caras sozinhos pilotando na cabeça. E quando a gente passa isso para um voo em formação, que é o caso da Esquadrilha da Fumaça, que você voa com 7 aeronaves juntas, você tem um nível de precisão muito maior. Porque o Super Tucano, da Esquadrilha da Fumaça, por exemplo, ele é um avião a hélice, e você fazer voo em formação com um avião movido a hélice é mais difícil. Apesar dele ser um avião mais lento do que um caça a jato, como o F-18 dos Blue Angels, por exemplo, que é uma esquadrilha super conhecida, você tendo uma hélice girando na frente do avião, você tem um negócio ali que se encostar em qualquer outro avião, o problema é grave. Entendi. Né? Os Blue Angels, eles têm, claro, são manobras muito rápidas, são manobras muito precisas, muito difíceis de fazer por conta da velocidade, mas você encostar ponta de asa com ponta de asa do avião é possível. Num avião movido a hélice não dá para fazer isso, né? E nesse que você voou? Que é o que eu voei, o da Esquadrilha da Fumaça. Então Super você fica Tucano. É o porque Super Tucano. Bicudo? Não, é o nome. É um avião da Embraer. Ele veio... o primeiro foi o Tucano, que é o T-27, um avião desenvolvido pela Embraer. E depois, uma evolução dele, veio o A-29 Super Tucano, que entrou na Esquadrilha da Fumaça, acho que em 2003, se eu não me engano, eles começaram o treinamento. Não, depois. Foi em 2010 que eles começaram o treinamento para substituir. Ele entrou em operação na Esquadrilha da Fumaça em 2014, 2015. E fazer um voo desse, que a gente chama na aviação, é voar de saco, né? Você vai dentro do avião sem fazer nada, vai de passageiro. Então, fazer um voo desse de saco, tomando porrada em manobra 1h15, em manobras que você vai de mais 6, 7Gs para menos 2Gs, mais 5Gs, menos 1G, cansa. Vocês ficam ali de saco
Porque se der algum outro problema, tem que ter alguém ali pra resolver. Na isso? verdade, eu não vou como piloto, eu vou com o piloto da Esquadrilha da Fumaça. Ah, ok. Existe Sim, o piloto e você só claro, vai passeando. sim. Eu vou tá. passeando, vou de Tá. passageiro. Porque pra ser um piloto da Esquadrilha da Fumaça, tem que ser piloto militar. E aí é um treinamento longo. Os pilotos da Fumaça são os melhores pilotos, né? E eles se inscrevem, fazem todo o treinamento para ir lá e fazer parte da Fumaça. E eles ficam 4 anos como piloto da Esquadrilha da Fumaça. Depois eles saem, ou entra para reserva, ou vai fazer outra coisa dentro da Força Aérea. E aí vai renovando os pilotos da Esquadrilha da Fumaça. Então eu fiz em 2016. Então os pilotos da época que eu fiz já não estão mais lá, já substituíram todos, né?